Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? E hoje, dia 13 de setembro, estamos iniciando a nossa aula de português, tá? No manual do aluno, nas páginas 39 até a 46, tá? Vamos lá, pega aí o manual, abre na página 39. Que é nessa que a gente vai começar. Bom, a página 39 ainda fala sobre os sinais de pontuação. Então, estamos trabalhando, tá, sobre esse conteúdo, que inclusive vai cair na prova, e estamos falando sobre o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o travessão. Cada ponto, além do seu nome, eles têm a sua função, tá? A sua função na frase. Então, qual é a função do ponto final? O ponto final indica que a frase terminou, tá? Que a frase chegou ao fim e que temos que colocar o ponto final. O ponto de interrogação indica que a frase é uma pergunta. O ponto de exclamação indica que estamos expressando algum sentimento, tá? Seja lá de alegria, tristeza, susto, raiva, reclamação. E também a exclamação, um dos pontos principais é que eles dão força às falas, força à palavra ou à frase. Então, na letra C, vocês vão fazer o seguinte: escrever o nome desse ponto que vocês estão vendo e também escrever para que ele serve. Escreve o nome dele e para que ele serve. Ah, gente, e o travessão, ele é utilizado para indicar que algum personagem do texto vai falar. Então, antes da fala do personagem, sempre vocês vão encontrar um travessão. No quinto quesito, Urbano está dizendo assim: escute agora as últimas frases do trecho que seu professor vai ler. Então, a gente vai ter que voltar para a página 38 para eu ler esse trecho para vocês, que diz assim: a galinha correu para onde estavam os outros animais do sítio e pediu ajuda para plantá-lo. Quem me ajuda a plantar esse grão de milho? Eu não, respondeu o gato. Eu não, respondeu o pato. Eu não, respondeu o cachorro. Então, nesse trecho da página 38, vocês vão fazer algumas coisinhas. Letra A. No trecho, vocês vão pintar de amarelo os travessões, que indicam as falas dos animais. E de azul, os que indicam os comentários do narrador. Tá bom? Letra B. Há um sinal que foi usado para dar mais força às falas do gato, do pato e do cachorro. Qual é este sinal? Pinte-o. Letra C. Converse com seu professor e descubra o nome desse sinal. E aí, gente, qual é o sinal que dá força às falas, que dá força à frase, que indica sentimento? É o ponto de exclamação, tá certo? Letra D. Para que serve este sinal de pontuação? Aí vocês vão escrever aí qual é a função do ponto de exclamação, que inclusive que a Isabelle já falou. Sexto quesito. Urbano ficou impressionado com o trecho que leu, pois os animais se negaram a ajudar a galinha. O que ele poderia ter dito sobre isso aos amigos?
Observe a expressão de Urbano em cada uma das cenas da página seguinte e, de acordo com ela, escreva uma frase para cada situação usando o sinal de pontuação adequado. Aí temos aqui ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. E temos Urbano em 3 balões, onde vocês terão que escrever uma frase em cada balão, dependendo da expressão que está sendo apresentada por Urbano. Olha para o rostinho de Urbano. Imagina o que Urbano está falando ou pensando e formula uma frase, tá certo? Terminada a aula, Urbano foi para casa e correu para seu quarto. Queria muito ler o livro e saber como a história terminaria. No dia seguinte, professora, adorei essa história, mas existe galinha ruiva? Aí Otávio falou, eu gosto de galinha amarela. E a professora disse, então o que acham de cada um ter uma galinha da cor que quiser? As crianças adoraram a ideia. A professora Nice ensinou a confeccionar uma galinha com papel. Então, se vocês aí em casa também querer, tá? Quiser, quer dizer, confeccionar uma galinha de papel, vai lá no YouTube, procura algumas instruções e tenta fazer que vai ficar bem legal, tá bom? Na página 42, tem Criando um Conto de Repetição. Depois de conhecer o conto de repetição, A Galinha Ruiva, nós o recontamos. Que tal você também recontá-lo? Não se esqueça de incluir as frases e palavras que se repetem. Gente, o conto A Galinha Ruiva é um conto de repetição, tá certo? E aí, aqui a sugestão é vocês também fazer um texto com várias repetições, para ser um conto de repetição. Que tal você agora criar um conto de repetição? Depois de criá-lo e contá-lo a seus colegas, avalie o seu trabalho pintando a legenda do quadro abaixo. Seu professor lerá as perguntas para você. Então, avaliando seu próprio texto. Verde, sim. Amarelo, mais ou menos. Vermelho, não. O texto possui personagens e se passa em algum lugar? Sim. Possui acontecimentos que formam um enredo? Isso aí vai depender do seu texto que você criou. Possui frases ou palavras que se repetem? Sim, para ser um conto de repetição, precisa ter frases e palavras repetidas. O conto possui um fechamento, ou seja, um final? Também deve ter um final. Todo conto deve ter começo, meio e fim, tá bom? Na página 43, a Anitta está dizendo, além de contos, há parlendas, cantigas, quadrinhas, que também possuem repetição de palavras ou frases. A cantiga Tangolomango é um exemplo. Seu professor vai ensiná-la e cantar com vocês. Divirtam-se. Bom, gente, a turma da Anitta se divertiu muito cantando o Tangolomango. E iria se divertir ainda mais com o que a professora havia preparado para a aula seguinte. Mais um dia de aula na escola Mundo Mágico, quando a professora Nice entrou na sala de aula, carregava 2 caixas para fazer um jogo de palavras muito divertido. Seu professor também vai realizar esse jogo com você e seus colegas. Escute com atenção as regras que ele vai explicar. Você gostou desse jogo? Por quê? Veja uma rodada do jogo da turma na turma de Anitta. A palavra que a professora disse foi manga. A manga da camisa é comprida, a manga é uma fruta deliciosa. Segundo, agora, escolha uma palavra que o professor disse em voz alta no jogo com sua turma. Qual foi essa palavra? Desenhe a figura que representou essa palavra. Qual foi a frase que seu grupo formou com essa palavra? Escreva outro sentido que essa palavra também pode ter.
Com esse jogo, o que você descobriu sobre as palavras? Gente, para vocês que estão em casa, a palavra vai ser... Vou contar aqui para vocês qual vai ser a palavra. Maçã. A palavra vai ser maçã, que vocês vão colocar no segundo quesito, letra A. A letra B e a C, vocês vão responder. Só lembrando que a palavra maçã tem dois sentidos. A fruta, que é a maçã, e as maçãs do rosto, que são aqui, ó, a parte da bochecha, tá bom? Sabendo disso, vocês vão desenhar a figura que representou essa palavra, tá? Qual foi a frase que seu grupo formou com essa palavra? Que não foi feito grupo, vai ser individualmente a frase. Escreva outro sentido que essa palavra também pode ter. Eu falei dois sentidos, da fruta e da maçã aqui da bochecha. Tá? Terceiro, com esse jogo, o que você descobriu sobre as palavras? Que elas sempre têm o mesmo sentido ou que elas podem ter sentidos diferentes? Quarto quesito. A seguir, estão os significados de algumas palavras que a professora Anice pronunciou no jogo. Sua tarefa será descobrir que palavras são essas e escrevê-las nos espaços correspondentes. Edifício onde se fazem operações bancárias. Móvel que serve para sentar. Banco. A palavra banco tem dois sentidos, tá vendo? Tira de lona, usada em embarcações como barcos para movimentá-las. Peça de cera com pavio no centro que serve para iluminar. Não vou dizer, vocês que vão pensar, mas é uma outra palavra que tem dois sentidos. E a terceira, cada uma das saliências do rosto, fruto da macieira. Muito fácil. Isabel já falou na página anterior. Urbano falou, agora já sei porque minha mãe diz que tenho maçãs no rosto. Aí Marina disse, adoro comer maçã. E a professora disse, por falar em maçã, há uma personagem bastante conhecida que adora comer. Sabem quem é? A Magali da Turma da Mônica. Primeiro quesito. Página 46. Anitta citou o nome de uma personagem bem conhecida do mundo dos quadrinhos, a Magali, da Turma da Mônica. Você conhece essa personagem? Já leu alguma história com ela? Segundo, o que você sabe sobre essa personagem? Terceiro, o que você imagina que os quadrinhos que lerá na página seguinte vão contar? Quarto, quais outros personagens você conhece das histórias em quadrinhos? Desenhe dois deles e escreva seus nomes. A Turma da Mônica foi criada pelo cartunista brasileiro Maurício de Souza. Vários personagens foram inspirados em pessoas que ele conhecia na vida real, inclusive em seus filhos, como a Mônica e a Magali. Então, a atividade vai até a página 46, tá certo, meus amores? Até a próxima aula, tá? Fiquem na paz e respondam tudo com bastante atenção. Beijos. Tchau, tchau.